Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sons do Coração. E a nossa convidada super especial de hoje é ela, Rejane Maria Romani Reck, escritora, professora e ela que foi também patrona da Feira do Livro, é a nossa convidada do programa Sons do Coração de hoje. E nós estamos gravando novamente aqui no jardim da casa da Dona Renê, esse espaço muito querido de todos nós. E você que vai seguir com a gente aí, no finalzinho desse vídeo eu conto qual é a minha ligação mais do que especial com a Rejane, a nossa convidada de hoje. Mas ó, só no final do nosso bate-papo, né, Reja? Bem-vinda! Obrigada, Vivi. Estou muito feliz por estar aqui. Que bom te ter aqui conosco hoje nesse programa. Rejane, vamos começar contando para o pessoal assim, você é uma pessoa que gosta muito de livros, de literatura, ela tem um espaço muito importante na tua vida, mas como é que começou assim? Foi lá na infância ainda? Qual é a tua lembrança mais remota da literatura? Realmente, eu acredito que tenha sido na infância, porque eu gravei muito bem. Quando eu estava assim no primeiro ano primário, no meu tempo não tínhamos pré-escola, né, nada disso. Entrei direto com 6 anos de idade, bem menininha, no primeiro ano primário. E depois de toda a cartilha, daquele, né, do aprendizado, das vogais, das consoantes, da leitura, passamos então para ler textos, né, para um livro. E lembro que quando a professora nos disse, olha, era individual, né? Cada um chegava neste ponto de já ir para uma leitura, para um livro individualmente. Alguns demoravam mais, né, para se alfabetizarem, outros demoravam menos. E eu fui uma das primeiras que me alfabetizei e logo fui liberada, assim, eu podia já comprar e ter esse livro. E lembro que o meu pai, naquela época, era um motorista de caminhão, mas ele tinha que fazer alguns negócios no centro e saiu de carro. E eu disse, por favor, compre um determinado livro para mim. E quando ele chegou em casa, Vivi, com aquele livro, eu lembro perfeitamente assim, a minha felicidade de vê-lo chegando, saindo da porta da garagem. E eu lendo, o primeiro texto da minha vida, o texto maior, era a história do Patinho Feio. E até hoje é assim a minha história do conto de fadas mais significativa. Uma fábula. Né? Uma história que ficou muito gravada. Então eu acredito que desde lá na minha infância, aos 6 anos de idade, eu já gostava de ler, aquilo me encantou, me fascinou. E aí as coisas foram acontecendo, né? Os livros, infelizmente, não venho de uma família assim que tinha biblioteca, que tinha o hábito da leitura, né? Éramos uma família assim, na época se chamava de classe média, mas aqui muito preocupada com o trabalho, com, né, o lado mais profissional. E os livros eram aqueles que a escola solicitava, não tínhamos muitos livros em casa. Mas eu tinha a minha irmã, tinha meu irmão, que já estavam bem mais adiantados, né? Já estavam no ginásio. Então eu muito precocemente li, por exemplo, Machado de Assis, porque meu irmão lá no Carmo havia comprado Quincas Borba, que deveria ler o Quincas Borba. A minha irmã então estava cursando o normal, o magistério, e lembro que ela fez um trabalho com, era também um livro de literatura brasileira, Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. E também precocemente li e fiquei fascinada. E veja, né, para uma adolescente, assim, ainda não era um livro assim que se indicasse. Mas eu realmente entrei para essa área com muito amor, com muita dedicação. E aí as coisas foram, né, realmente acontecendo. E daí, Rejane, você se tornou professora, é isso? Sim. De português, literatura e inglês também. Exatamente. Daí vem a parte do inglês. Como é que foi esse capítulo da tua vida? Bom, o inglês foi bem anterior. Com 11 anos de idade, na escola, eu comecei a aprender inglês e eu fiquei também fascinada. Eu acho que eu nasci para estudar, né? Porque o estudo assim está tão impregnado em mim. E eu gostei tanto da língua inglesa. Tinha uma professora, assim, a professora Lígia Catemartori, que ela era fascinante.
E aos 12 anos eu implorei para minha mãe para me matricular no curso de inglês, porque eu desejava muito, muito aprender mais. Aquele da escola parece que não era suficiente. E foi um curso assim que me serviu para a vida toda. Comecei aos 12 anos, terminei por volta dos 15 anos, era um curso de 3 anos. Foi um curso muito bom, mas na verdade o meu desejo não era seguir esse caminho. Eu desejava muito cursar odonto. Odontologia, mas não tinha aqui em Caxias na época. E aí? E aí era complicado, né? Uma menina assim de 17 anos ir para Porto Alegre, morar sozinha ou num pensionato. Isso a gente está falando, né? Década de 70. 70. Anos 70, 75 por aí, 74, 75. Então realmente minha mãe foi categórica, não, nem pensar, né, em ir para Porto Alegre. E o que eu tinha então? Minha segunda opção era o inglês, que eu amava tanto. Eu era a aluna número 1 né, na escola, no curso de inglês. Então vamos fazer letras, né? E realmente assim, letras foi também uma fascinação para mim, não apenas pelo inglês, mas também pela literatura. Na verdade, a língua portuguesa em si nunca me fascinou muito, porque eu achava que era uma repetição de regras, né, aquela concordância, regência. Aquilo parecia que se repetia sempre e eu achava tão monótono, né? Mas é tão importante, né, no dia a dia e em todas as profissões. Mas enfim, me tornei uma professora de português, inglês e literatura. E foram anos muito bons, muito intensos também na minha vida. E que não duraram muito. Não sei se eu posso seguir contando. Claro! Na verdade, assim, eu fui acometida pela artrite reumatoide aos 22 anos de idade. E aí a minha... 22 anos. 22 anos. Eu comecei a lecionar com 20 anos. Uhum. E aos 22 a artrite apareceu na minha vida e realmente assim complicou, né? O cenário ficou bastante complicado, difícil. E eu tinha 40 horas no magistério, era uma carga horária bem pesada, trabalhava em 2 turnos. Aos 23 eu já fui mãe e aí as coisas foram se tornando mais difíceis. Às vezes eu precisava tirar uma licença de saúde. E, enfim, aos 35 anos eu precisei parar realmente, né? Não pude continuar no magistério. Mas foram anos muito intensos, muito importantes, que definiram a minha vida. E eu diria até que agora, né, já passei dos 60, mas são importantes até hoje para mim, porque foi a minha profissão, realmente o meu salário que até hoje, né, eu recebo e que me mantenho com isso. E foi importante para a autoestima, né? Acho que ainda a minha geração era um pouco complicado, muitas meninas, amigas minhas, até desistiram, né, de estudar. Ou faziam um ginásio, ou paravam no 2º grau, mas eu não, eu sempre tive aquele desejo de ir em frente, né? Aquele desejo, aquela vontade. Mas trabalhei até os 35 anos. Aí então que surgiu a literatura e a minha fase escritora, que nasceu de uma forma que eu não imaginava que iria acontecer. Deixa eu retomar contigo uma coisa, antes ainda desse capítulo da professora. Como é que era, Rejane, conseguir fazer com que os alunos gostassem de ler? Que é uma coisa tão difícil ultimamente também com essa questão da tecnologia. Bem, como eu era uma grande leitora, desde menina, né, como eu coloquei no começo, eu sempre procurei estar antenada, assim, com as melhores obras possíveis. E quando eu trabalhava, por exemplo, né, com o ensino médio, eu trabalhei noturno. Noturno é mais complicado ainda, né, porque o aluno trabalhou o dia todo, vem cansado lá da metalúrgica, do escritório, seu trabalho até como, né, às vezes como diarista. E aí, como fazer para que eles se interessassem pelo inglês, pela leitura? Mas eu sempre procurei assim fasciná-los, né? De uma forma, eu fazia propaganda dos livros, eu selecionava determinadas obras literárias, por exemplo, 3º anos de ensino médio era extremamente importante, né? Eles tinham vestibular também pela frente e tudo isso, mas eu selecionava as obras que eu considerava muito importantes e obras que eu gostava também, evidentemente, né?
e fazia uma propaganda incrível, porque o importante é que a gente seja mediador de leitura, né? Que a gente seja leitor e que faça todo esse trabalho de mediação, faça com que a pessoa se interesse pela obra literária. E tive assim retornos maravilhosos, lembro assim com muita clareza de um aluno do 3º ano do ensino médio, era mais velho que eu era bem jovem na época. E ele chegou depois de um desses trabalhos, desses livros que eu havia solicitado a leitura, ele disse: professora, muito obrigado, eu amei o livro, foi o primeiro livro que eu li na minha vida. E o rapaz, né, já estava às portas de um vestibular, de uma vida, né, universitária. Veja bem, então o papel do professor é extremamente importante. Tu tem que ser um incentivador, tu tem que amar aquilo que tu estás fazendo, né? E ser um leitor, evidentemente, né? Se tu não fores um leitor, tu não vais conseguir passar esse amor pelos livros de forma nenhuma, Só ensina, né? aquilo que se sabe, né? Que se tem também. Exatamente. E a escritora, como é que ela nasceu? Pois é. Com que idade? Então, aos 35 eu me aposentei, né? Uma aposentadoria assim por invalidez, me doía muito esse termo, eu não me sentia uma inválida, mas eu precisava realmente parar, né? Porque senão a artrite é uma doença crônica, não tem cura, mas a gente vai mantendo, né? Com medicação, com cuidados, né? A gente vai conseguindo ter uma vida razoavelmente normal. Mas eu lembro assim que os médicos me diziam, como eu era muito jovem, eu precisava descobrir alguma coisa interessante para fazer. E aquilo ficou muito gravado em mim. E evidentemente que eu sentia necessidade, porque era importante eu estar em casa, sim, eu tinha 2 filhos, um adolescente, um filho pequeno. Claro, era muito bom ter uma mãe assim fazendo bolo de laranja com calda, caprichando nas refeições, deixando a casa um brinco, cuidando do jardim, mas aquilo só não me bastava. A Rejane, aquela estudiosa, leitora, dedicada, a professora, havia morrido. Eu não podia conceber isso na minha vida, né? Mas que coisa interessante para fazer. No início até lembro assim que pessoas da vizinhança solicitaram aulas particulares, dei algumas aulas particulares, mas não era aquilo que me satisfazia, né? E eu comecei a escrever assim do nada realmente, assim meio que tentando alguma coisa, mas eu não sabia. Na verdade, a gente, quando lê, a gente se interessa muito mais pela leitura em si, pelas obras literárias, mas não se preocupa em escrever, né? Que a escrita requer muito de quem escreve. Então, na verdade, assim, eu fui aprendendo a escrever, baseado em tudo aquilo que eu tinha lido, estudado, e meio assim, né, na tentativa, comecei a participar de concursos literários. E para minha surpresa começaram a vir prêmios e eu disse, mas o que é isso, né? Qual foi o primeiro prêmio? O meu primeiro prêmio foi uma menção honrosa em 1995, com 3 contos. Foi muito interessante, assim, porque nós temos aqui em Caxias o concurso anual literário, né, promovido pela Biblioteca Pública. E realmente na época, acredito que continue assim, os jurados eram extremamente assim rigorosos e havia muitas pessoas que escreviam, pessoas que atualmente são já autores consagrados, então era complicado assim. E era um concurso às cegas, os jurados não sabem de quem são os textos? Tu manda com pseudônimo, né, 3 textos. Pseudônimo. Pseudônimo, 3 textos determinada gênero literário, né, o conto, crônica, romance e tal. Romance acredito que não há mais atualmente, na época tinha. E eu comecei com contos, né, e também já tinha escrito uma novela, mas ainda não tinha, assim, não estava tão pronta. Mas o primeiro prêmio foi contos, e depois, mais adiante, eu consegui um primeiro lugar, então a felicidade foi enorme, né. Com contos também? Com contos. E depois outras menções honrosas e também outro primeiro lugar em crônicas. E o texto curto foi o que me introduziu, né, na literatura. Qual é o segredo de um conto? Olha, de um bom conto?
Eu acho que... A receita. É difícil, né? Porque tu tens que, em poucas páginas, digamos, né? Claro que não há uma regra específica, né? Tu tens que prender o leitor, né? E de preferência assim que tenha um conflito, né? E também depende a tua linha, né? A maneira como tu escreves. Se tu vais escrever um conto intimista, né? Na linha da minha Clarice Lispector, por exemplo, que é uma linha que eu gosto muito, tu não sabes realmente qual o caminho, ou qual o final, ou tu vais trabalhando bastante a alma do personagem, o interior, mas eu acredito que o segredo para um bom conto é aquele que está conversando com o leitor. Como dizia o Mário Quintana, o bom poema é aquele que dá a impressão que nós não estamos lendo o poema, mas que o poema está nos lendo. E eu acredito que com o conto também é mais ou menos isso, com a crônica também, o romance. O segredo, Vivi, me parece, pela minha experiência até agora, que é fisgar o leitor. Né? Não há uma técnica, uma regra. Na verdade, eu confesso que cheguei até a me tornar patrona da Feira do Livro, tenho 7 obras publicadas já e tudo, mas eu nunca fiz uma oficina literária, nunca senti assim até a necessidade, porque eu não quero me apegar a moldes. Acredito que cada pessoa tem a sua forma de escrever. Muito bem. Rejane, por que Clarice Lispector? Porque eu fui apresentada a ela assim no primeiro ano da universidade. Né, na Faculdade de Letras, eu estava com 18 anos e essa mesma professora, veja só a coincidência, né? Há pessoas que marcam tanto a nossa vida. Essa mesma professora de inglês lá da primeira série ginasial, quando eu tinha 11 anos, foi minha professora de teoria literária na universidade, na Faculdade de Letras. E nós estávamos trabalhando, estudando tipos de personagens planas, esféricas, e ela solicitou um trabalho para que nós deveríamos ler um livro, um romance. Ela deu vários nomes, vários títulos, e nós deveríamos analisar a personagem central. E me chamou muita atenção um livro chamado, que é um dos livros que ela sugeriu, era Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, Clarice Lispector. É esse? Eu nunca ouvi falar. Achou um nome bom? Achei lindo. Tanto que me dirigi logo assim para a livraria da UX, nós estávamos no Bloco A, e o José Ivo Sartório, nosso ex-governador do estado, olha, um segredo que eu vou contar hoje para vocês, trabalhava na livraria do Bloco Atendia A, as pessoas atendia. Lá. E quando eu pedi o livro, né, eu disse, olha, eu gostaria desse livro aqui, Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Ele me olhou com uma carinha assim, sacana, mas fiquei com tanta raiva. Mas o que ele está pensando, esse homem, né? Que eu vou ler o que? Pornografia, né? E eu amei o livro, Vivi. O livro me tocou de uma forma assim, que eu era super jovem, não tinha muitas noções de literatura, mas tudo estava lá. Né? Havia aquelas metáforas maravilhosas, aquela forma diferente de trabalhar a literatura, né? Havia personagens assim muito marcantes que me conduziram para um outro universo, um outro mundo. E esse livro assim me levou, né, ao longo de toda a vida. É o meu livro preferido até hoje, né? Um livro muito, muito importante, marcante. E a Clarice é uma escritora muito especial, né? Ela infelizmente não é conhecida por muitas pessoas, né? Alguns até evitam, dizem que é uma escritora difícil, hermética, né? Mas eu tive essa alegria, essa felicidade de, né, bem jovem, né, bem no começo da minha faculdade, já conhecê-la. Conhecer o livro dos prazeres. O livro dos prazeres, que me deu prazer e me dá até hoje. Eu já li, reli, olha, perdi a conta. Jane, do livro dos prazeres, para o prazer de lançar o primeiro livro, como é que foi isso? Maravilhoso. Realmente demorou bastante, Vivi, porque eu precisava, assim, desse resultado dos concursos literários para que
para sentir que eu tinha algum talento, digamos assim, né? Mas chega um momento, assim, os teus trabalhos são publicados em antologias, né? Tu já consegue ver o teu nome ali numa publicação, mas ver o teu texto em meio a, sei lá, 50 outros nomes, parece que a gente meio que se perde, né? Então o sonho da pessoa que escreve é ter o seu primeiro livro, ver o seu nome, né? Se lançar, que é muito temeroso, né? Porque nunca se sabe se as críticas serão positivas ou não, como é que, né? O que vai acontecer. Mas enfim, eu tinha um livro guardado há muito tempo, né? Na verdade foram os primeiros trabalhos, assim. Mas eu sentia assim muito receio, não sabia se tinha, né, valor literário ou não. E eu o reescrevi uma vez, duas vezes. E quando eu estava assim, 11 anos depois de ter iniciado, né, a ter me aventurado na escrita, eu disse, bom, acho que agora, né, acho que chegou o momento. Eu estava com 47 anos de idade já, então demorou bastante tempo. E lancei O Amor de Estudante, que é uma novela, e foi um sucesso. Na verdade, eu posso usar essa palavra, né, que é muito usada na minha área, né? As pessoas dizem, eu te desejo sucesso. Na verdade, nós não procuramos o sucesso, mas às vezes ele vem, né? E para mim ele veio de uma forma maravilhosa. As pessoas adoraram o livro. 2 meses após o lançamento, ele já estava sendo trabalhado em escolas. Na Escola do Carmo, depois em várias escolas. E aí começou uma fase na minha vida que eu não havia imaginado, que eu não havia traçado. As escolas começaram a trabalhar né, o meu livro, e depois de um primeiro veio um segundo, um terceiro, cheguei a 7 obras publicadas, né? Daí você volta para a escola como uma escritora. Voltei e foi uma felicidade incrível. Eu lembro assim de uma manhã que haviam me convidado, haviam trabalhado exatamente esse meu primeiro livro na Escola Murial do Diana Rec. E eu lembro que eu fui até lá e era uma emoção assim, porque até no caminho passei pelos lugares de onde estão as minhas origens, os meus familiares, os meus pais moraram ali pela encruzilhada Diana Rec, no bairro Diana Rec. Então aquilo era tão simbólico para mim, e lembro que me receberam assim num sótão, era uma espécie de salão nobre da escola, né? E várias turmas haviam lido o livro, as professoras me recebendo lá, e eu tive a nítida sensação assim de subir aquelas escadas, e parecia que eu ouvia Deus me dizendo, viu só, Rejane, eu te tirei das escolas, mas eu estou te trazendo de volta. Era uma alegria assim, incrível, os alunos fazendo trabalhos com o meu livro, letras de música, né, apresentando, né, os trabalhos todos, as análises. E isso preencheu a minha vida de uma maneira incrível, algo que eu não imaginei. Às vezes a gente sonha um caminho, né, e existem tantos outros. Você falou de Deus aí, né, Reja? Eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui, como é que você trabalha a tua espiritualidade? Como é que você percebe ela? Como é que é essa ligação para ti? Bom, eu sou do signo de Peixes, né? O signo de Peixes é o signo de Jesus Cristo, o signo de Buda. É um signo que tem muita ligação com o lado espiritual, né? Na verdade, eu já tive um tempo assim de frequentar igrejas, missas, adorava cantar. Mas como tudo na vida, eu acho que a gente vai meio que amadurecendo e algumas coisas já não fecham mais tanto com a gente. Mas eu sou aquela pessoa que se conecta, eu acredito que independente de um templo, eu consigo me conectar realmente assim com o universo e sentir essa vibração e sentir Deus na minha vida. Deus é uma palavra tão forte, né? Para algumas pessoas pode ser chamada de energia, né? O termo em si não importa, mas acredito que nós estamos sempre assim, sendo guiados, sendo cuidados. Eu me sinto assim.
Eu já passei por muitas cirurgias, por exemplo, né, por causa da artrite reumatoide. E eu nunca senti assim medo, eu nunca senti um temor, eu sentia que eu estava sendo bem conduzida, bem cuidada. Então, esse lado espiritual é muito importante para mim. E até me surpreendo muito, às vezes, quando observo que os meus filhos, por exemplo, né, já não têm esse mesmo, né, essa mesma conexão, essa mesma crença, essa mesma fé. Mas eu sou uma pessoa de muita fé e isso nos ajuda muito, né? Olha esse período todo que nós estamos passando, né? O quanto nós precisamos desenvolver ainda mais essa nossa fé para que nós possamos ajudar as outras pessoas também. Com certeza. Né? Ultimamente nós entendemos, muitas pessoas entenderam que somos todos um. Eu acho muito importante isso, né? A tua vibração, a tua fé, o teu amor, a tua oração não é importante apenas para ti. Ela faz bem para todos, né? Então, sou realmente uma pessoa de fé, muita fé. Conectados, né? Reja, foram 7 livros, né? Por enquanto, né? Por enquanto. E veio então esse título de ser patrona da Feira do Livro. Como é que é ser patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul, a maior feira do interior do Rio Grande do Sul? Que ano foi, Reja? 2018. E aí, como é que foi esse convite para ti? Olha, foi uma loucura, né? Eu até defino assim, ser patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul é como receber o Prêmio Nobel de Literatura de Caxias do Sul. Veja bem, né? Para quem começou de uma forma tímida, temerosa, incerta, né? Mas foi se aventurando, e foi acreditando e foi tendo respaldo, né? Dos leitores, de muitas pessoas. Chegar a esse momento, Vivi, foi muito importante para mim. Foi importante porque era aquele reconhecimento, né? Da tua cidade, né? Eu nasci em Caxias, eu tenho um orgulho incrível de Caxias do Sul. E lembro assim que no momento em que eu subi aquele palco, no dia da abertura assim, da feira, que eu faria meu pronunciamento, aquilo foi a minha felicidade maior. Foi um momento tão intenso que é difícil até de definir, né? Foi muito bonito, foi muito especial, porque era aquele presente que a vida estava me dando, né? Eu havia já tido tantas perdas, né? Alguém que desejou seguir um caminho, não foi possível, foi interrompido e eu precisei me reinventar, eu precisei, né, criar outras formas de vida, né? Porque é tão fácil, né, às vezes a pessoa ir para um caminho de depressão ou de, né, doença maior, mas enfim, eu acreditei e o patronato veio para carimbar isso, coroar, né? Valeu a pena, né? Coroar. Então foi uma experiência magnífica, assim. E eu vivi assim todo aquele período desde que foi feito o convite, que eu fui anunciada, com muita intensidade, com muita entrega, com muita presença, né? Procurei divulgar a feira da melhor forma possível, né? Participei em todos os momentos que foi possível também, que a minha saúde também permitia, né? E foi lindo, foi uma feira assim, foi um brilho só. Acredito que é o tipo da alegria e da felicidade que eu vou levar para mim até o final assim da minha vida. Que legal. Rejane, você com 35 anos se reinventou, né? Com 47 lançou a primeira obra literária sua. O que você diria para as mulheres, que ainda os homens eu acho que são a maioria, né, dos escritores que publicam livros, imagino eu, no Brasil, não tenho ideia de um percentual, mas acho que deve ser a maioria aí masculina. O que você diria para as mulheres que querem começar a escrever? O que você diria? Acreditem, né? Nós temos uma sensibilidade muito grande. Eu tenho lido muito, eu sou uma grande leitora. Eu me considero muito mais leitora do que escritora. E eu tenho lido muito livros escritos por mulheres do mundo todo.
E as mulheres têm uma capacidade, têm uma sensibilidade, elas precisam se expressar, né? Não existe, é muito importante sempre salientar isso, não existe uma literatura masculina nem literatura feminina. O que existe é literatura. Ponto. Né? Uhum. É literatura. E devemos ler sempre e boa literatura. E as mulheres têm feito excelentes obras. Elas têm, assim, digamos assim, que mais ou menos pelas pesquisas, eu acredito que as mulheres ainda estão aí nos 40%. Né? Uns 60% são homens que publicam, uns 40%, talvez mais, mas as mulheres têm muita capacidade. E eu acredito que não só as mulheres, mas todas as pessoas deveriam escrever, nem que fosse apenas para si, meio aquela espécie de diário, aquelas confissões, aquelas coisas particulares. Isso é tão bom. Bom para a alma, né? Faz muito bem, é uma terapia, uma experiência, em tempos tão tecnológicos, né, que as pessoas... meu Deus, basta tu ir à janela assim, tu ver as pessoas estão ali nesse celular o tempo todo. Às vezes eu fico preocupada, cuidado, tem um carro, né? Reja, mas você aproveitou a tecnologia também para lançar um canal do YouTube, né? Até isso, né? A gente tenta, né? A gente se reinventa. Acho que a pandemia nos fechou muito, né? Caxias não é uma cidade assim com tantos eventos literários e culturais, mas eu participava, nós temos alguns encontros, às vezes existe o Órbita Literária, as próprias feiras do livro, né? Tudo isso, os encontros em escolas que eu também tive, e a pandemia realmente nos colocou, né? Não saia, vá apenas ao supermercado ou ao médico em casa, se necessário for, né? E eu sou muito caseira, mas me tornei mais ainda. E eu senti muita necessidade, eu sempre gosto muito de indicar obras literárias para as pessoas. E como eu tinha lido livros tão bons ultimamente, o ano passado foi uma safra assim maravilhosa, e eu senti mais necessidade ainda de compartilhar as minhas leituras, né? Normalmente eu fazia isso pelo Facebook e colocava um textinho e a fotinho do livro, do autor, da autora e tal, né? Dando dicas de livros. Mas em determinado momento eu pensei, puxa, mas é tão fácil, todas as pessoas estão fazendo vídeos aí, né? Com o celular, vamos tentar, né? E tentei de uma forma super amadora, assim, na minha biblioteca e tal, mas muitas pessoas gostaram e espero até que tenham lido, né, algumas obras que eu sugeri. E esse ano eu disse, ora, mas por que não, né, dar um passo a mais, né? Mas também vive nada de profissional como teu trabalho, de jeito nenhum, né? É uma coisa muito amadora, não. mas... O nome do canal é? Na verdade, apenas eu coloquei meu nome, Rejane Romani Rec, dica de leitura. No YouTube? No YouTube, há alguns livros, algumas obras, assim, que eu acho que são muito boas, muito importantes, porque eu acho que é algo que me faz bem, é dividir, né, aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou lendo, com as outras pessoas. Legal. Qual é a dica que você trouxe para nós, então? A gente quer... Eu fiquei pensando muito, assim, né, o que eu traria, né, e eu trouxe esse livro que eu recém terminei de ler, é Uma Vida Pequena. Vamos mostrar lá para o Alan. Um livro de uma escritora norte-americana, um livro cansativo até, cansou até os meus olhos. Na semana passada tive que ir até no oftalmo, de tanto que eu havia lido, né? Uma literatura muito intensa, muito perturbadora, mas um livro muito bom, que na verdade assim eu não indicaria para todas as pessoas, mas aquelas que se embrenham, né, numa leitura mais profunda. Um livro que tem tópicos muito importantes, é meio assim um Lolita no masculino, né? A temática não é assim das mais felizes e agradáveis, mas a narrativa é muito bem conduzida, um livro muito bem escrito. Depois que a gente começa a escrever, a gente presta muita atenção nisso também, né?
a forma como o autor conduz a narrativa, como é que ele consegue te prender, né? Já que eu disse antes que é muito bom quando o autor consegue fisgar o leitor, né? Para mim isso é muito importante. Nosso bate-papo está chegando no fim, quero saber qual é o som que habita o teu coração, Rejane, hoje, agora aqui. Realmente sim, parece antagônico, contraditório, mas é o som do silêncio, Vivi. Acho que o silêncio para mim é fundamental, tanto para ler como para escrever, como o dia a dia. Eu não sou uma pessoa assim que se sente muito bem no agito, no barulho, não. Eu sou extremamente assim focada naquilo que eu estou fazendo. Vivemos apenas eu e meu marido em casa, então a nossa casa é tranquila, é sossegada. Gosto do jardim, gosto da cozinha, gosto da leitura, um bom filme, uma boa série, por que não, né? Todos nós hoje em dia, né, estamos com isso também. Mas o silêncio para mim é muito importante. E se fosse um som assim realmente da natureza, o som do mar, né? O mar é algo que me fascina. Aliás, até há algum tempo que eu não estou próxima do mar, mas sinto muita necessidade quase de ver novamente, de sentir, né? Eu acho que o mar e o signo de peixe são... Tudo né? a ver, nós piscianas muito bem. Super entendemos, a Aninha também. Né? Rejane, foi uma alegria muito grande tê-la aqui. Você que me conduziu os primeiros livros, né? Ela é minha madrinha, irmã da minha mãe, da dona Renê. Foi ela que me deu os livros incríveis da minha infância, A Fada que Tinha Ideias, Quando Explodem as Estrelas e tantos outros mais. Eu te agradeço muito também, é uma homenagem. Essa entrevista é uma forma também de te homenagear e de homenagear os caminhos aí que você pôde me conduzir. Muito obrigada e que tu siga aí conseguindo fazer com que vários leitores leiam tuas obras e leiam outras obras também. Obrigada por tudo. E ainda me deixa emocionada, né, no final. Obrigada, Reja. Sons do Coração fica por aqui, a gente se encontra numa próxima. Até mais, tchau, tchau.